Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de Ana, mas antes de contar a história dela, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, não se esqueçam, e de curtir esse vídeo também, tá bom? Ana, ela era casada com Eucana, porém Eucana não era somente casado com ela, era casado com Penina também. Ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Naquela época, um homem ter mais de uma esposa era normal. Inclusive, quanto mais rico ele era, mais esposas ele poderia ter. Mas Ana, a diferença das duas é que Ana era estéril, né? Ela não conseguia ter filhos de jeito nenhum. E Penina não, né? Penina já tinha filhos, né? Ela tinha alguns filhos já com Eucana. Obviamente, Ana e Penina, elas tinham uma rivalidade, sabe? E essa rivalidade, ela é normal, porque em todas as histórias da Bíblia que duas mulheres ou mais compartilham um homem, tem confusão. Como a história de Lia e de Raquel, eu já contei inclusive essa história no meu canal aqui. Se vocês quiserem lá dar uma olhada, tem muita confusão também, né? Que elas dividem Jacó e Sarai e Agar também, que eu já contei essa história aqui. E tem bastante confusão também, né? Que elas dividiam Abraão. Então, tipo, pra mulher isso é muito ruim. Pra mulher e pro homem também, né, gente? Dividir uma pessoa no casamento, pelo amor de Deus. Então, assim, não tava fácil a vida dela, né? Tanto porque ela tava dividindo o marido dela, o homem que ela amava. Isso já é uma coisa horrível, né? Mas naquela época era beleza, era normal. Mas só o homem também, né? Só o homem poderia ter mais de uma mulher, a mulher não. Além de ela estar dividindo o homem que ela ama, ela ainda tinha rivalidade com a Penina, porque, imagina, duas mulheres dividindo um homem dentro de uma casa, né? E além do fato de Ana não conseguir ter filhos e Penina sim, né? E a Bíblia fala filhos, então, tipo, Penina tinha mais de um filho, às vezes mais de dois, mais de três, e Ana não conseguia ter filho. Então imagina isso na cabeça da Ana. Cara, eu não consigo dar uma continuação, né, na linhagem do meu marido por meio de mim. Só ela que consegue, sabe? Então isso já é bem ruim, né? E além disso, além da rivalidade, além dela não conseguir ter filhos, tem a sociedade, que óbvio que julgava ela, né? Porque naquela época o único papel da mulher era procriar, era ter filhos, era ser mãe. Era o único papel da mulher. Então, era complicada essa situação que ela estava nesse momento, né? De a sociedade julgar ela, que ela não conseguia ter filhos, dela ter que dividir o homem que ela amava e dela ter rivalidade com a mulher que morava com ela e que conseguia ter filhos, né? E ela não conseguia ter filhos. E a Ana, ela estava sofrendo muito, ela estava chorando muito, ela estava se lamentando muito por causa da situação difícil que ela estava vivendo, mas Eucana não compreendia ela. Ele falava, mas se você tem eu, tá tudo bem, você não ter filhos, eu te amo mesmo assim, sabe? Eucana não compreendia a dor dela e falava que, enfim, ela não precisava de filhos e ele amava ela do jeito que ela era e tal. Só que o problema é que ele não compreendia ela porque ele já tinha filhos, né? Ele já realizou o sonho dele de ser pai e ela não era mãe, sabe? Então, ela queria isso, queria a sensação de ser mãe, de cuidar de alguém, né? Então, era bem difícil pra ela e ele não compreendia ela, né? Tanto porque o único papel da vida dele não era esse, né? E o papel da vida dela, o único era esse, inclusive de todas as mulheres naquela época. Como o papel dele também era outros, então pra ele isso não era tanto. E além dele já ter filhos, né? Já tinha alguns filhos e ela não tinha nenhum filho e o único papel da vida dela era ter filhos. Então, assim, nessa situação ele estava sendo bem incompreensivo com ela, né, julgando ela, falando, meu Deus, que exagero, esse sofrimento todo. Enfim, ela estava muito mal. Depois dessa conversa que eles tiveram, ela foi ao templo, ela chorou muito, ela se lamentou muito no templo, passou e pensou que ela estava bêbada, pensou que ela não estava bem, né? Até porque ela é a única ou é a primeira, se eu não me engano, que fala que ela estava tendo uma oração silenciosa, né? Ela estava orando, estava gesticulando, mas não estava saindo voz, ela estava orando no pensamento dela. Então, por isso que ele passou
né, e pensou que ela estava bêbada, né, mas na verdade não, ela estava orando de forma silenciosa, né, que hoje em dia é normal, mas naquela época a Bíblia fala que não, né, que as pessoas oravam em voz alta, era normal isso, né, do que orar silenciosamente. E ela estava orando silenciosamente, né, então ele pensou, gente, essa mulher está totalmente bêbada. Mas não, ela não estava bêbada, ela só estava muito triste, muito angustiada, né, de não conseguir ter filhos, sabe? Em Samuel, 1 Samuel 1:11 fala assim, que ela fez uma oração, ela fez um voto a Deus, né? Nessa súplica que ela fazia ao templo, uma delas foi assim: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhes deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Né? Então ela estava falando para Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar a ti, né, por todos os dias da vida dele. Então, passou um tempo e Ana continuou orando, perseverando, e ela conseguiu ter um filho, né? Ela conseguiu engravidar, de fato era um homem, e ela ofereceu esse filho a Deus. Ela deu o nome dele de Samuel, e depois desse filho ela conseguiu, Deus concebeu a ela mais 5 filhos. Então ela teve 6 filhos ao todo, né? Essa história nos mostra que Deus, ele está atento às nossas súplicas, né? Ele não se cansa de nos ouvir e ele nunca vai deixar de faltar nada que a gente precisa. Ele nunca vai deixar de nos ouvir, de entender o que a gente está passando, né? Então ele é de fato um pai que a gente pode falar com ele, orar, suplicar, que ele vai ouvir. Ele sempre está ouvindo as nossas orações e as nossas súplicas. Ele é um Deus presente, né? Que está em nossa vida e que cuida da gente, né? Como cuidou e de fato realizou, né, um milagre, o sonho de Ana. E essa história também mostra a confiança em Deus, que ela teve tanta confiança em Deus, ela teve tanta confiança de que ele iria realizar o sonho dela, ser mãe, que Deus realizou, que Deus, ele como recompensa deu um filho a ela, né, nessa confiança, nessa perseverança que ela teve, né, de que Deus iria dar um filho para ela. E fala também sobre persistência, que apesar de todas as provocações que ela tinha de Penina, apesar de toda a incompreensão de Eucana, ela foi uma mulher que perseverou ali, continuou orando, continuou correndo, né, atrás do sonho dela de ser mãe, que era a única forma que ela tinha, né, era orar e perseverar a Deus para que ela conseguisse, né, e de fato, no final, ela conseguiu ter um filho, e não só um, né, como ela conseguiu ter 6 filhos no total. Então, essa história mostra muito que a gente tem que não desistir dos nossos sonhos, ter perseverança e entender que Deus, ele tá nos ouvindo, sabe? Ele tá no controle de tudo, ele tá nos ouvindo e ele atende, sim, as nossas orações. Espero que vocês tenham gostado dessa história, uma história linda, que eu gosto muito, e espero que vocês tenham sido tocados por ela. Tchau!